Olá pessoal, eu sou Alan Rezende e na nossa live de hoje a gente vai brincar um pouquinho aí com o Vue.js em sua versão 3, o TypeScript, e para estilizar tudo isso eu vou utilizar o Tailwind CSS na sua versão 2. Então hoje a gente vai criar alguns componentes, vai instalar e configurar, ajustar um pouquinho aqui o som, vamos configurar o nosso ambiente, o ambiente básico de desenvolvimento. E vamos começar aí criando componentes inicialmente para ser utilizados em formulários. Então, formulário é componentes de input, de select, depois autocompletes e diversas outras coisas para a gente deixar guardado aí em qualquer projeto a gente já ter alguma coisa prontinha para ser utilizada. E vamos aprendendo também no Vue.js 3 como que funciona a Composition API. Eu vou estar dando preferência para ela nessa live para me acostumar um pouquinho melhor que ela e tirando a dúvida de alguém que tem aí sobre a nova Composition API. Então vamos lá. Bom, para começar aqui então, eu vou... Deixa eu só dar uma olhadinha como que tá a live aqui, o status dela. Como é que tá aí no YouTube? Tá tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha no meu celular antes da gente começar. Falando que o meu codificador está... E tá tranquilo. Então vou começar a transmitir aqui a minha tela. Vamos lá então. Beleza. Então, para começar tudo isso, nós vamos utilizar o próprio Vue CLI. Então, como eu disse, eu vou utilizar o Vue na sua versão. Vou usar ele na versão 3 e eu vou instalar ele através da ferramenta que o próprio Vue nos fornece, que é o Vue CLI. Então, eu vou utilizar o seguinte comando. Vue create. Então, depois que eu já tenho instalado o Vue CLI, se você não tem ele instalado no seu sistema, basta aí você dar uma pesquisadinha no Google, Vue CLI. Você já vai cair aqui no domínio cli.vuejs.org e aqui vai ter todas as instruções para você instalar ele. Eu já tenho aqui na máquina, eu vou criar agora uma pasta chamada componentes Vue 3 TypeScript Tailwind. Assim que eu dou um criar utilizando o Vue CLI, ele vai me pedir para mim escolher alguns presets. Os presets são o quê? Alguns templates de projetos que já tem pré-definidos nele. Eu vou selecionar aqui o manual para a gente selecionar cada item que a gente quer no nosso projeto. Então eu vou querer escolher, aqui eu vou marcando todos os itens com espaço, tá? Então eu vou querer escolher a versão do Vue, vou querer o Babel para fazer a compilação do nosso TypeScript, vou querer o TypeScript. Por enquanto não vou precisar de PWA, nem do router, nem Vuex, CSS Preprocessors também não. E vou colocar aqui um linter /formatter para a gente já deixar todo o nosso código bem formatadinho através do VS Code. Na hora que salvar, ele já formata tudo para a gente. Então selecionei os itens que eu queria, vou dar mais um Enter. Vou definir que eu quero a versão 3 do Vue. Não quero utilizar o estilo de componente de classe, porque eu vou testar a nova Composition API. Vou colocar aqui usar o Babel, também quero. Eu prefiro utilizar o ESLint com o Preacher. O Preacher nada mais é do que um conjunto de... um conjunto de padrões para a gente utilizar no nosso projeto, onde ele define algumas coisas, como elas são formatadas lá dentro. Depois, uma outra hora, a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas vou selecionar o Printer, lint on save, e eu quero que cada um desses itens que eu instalei sejam
tenham arquivos de configuração dedicados, ao invés de ser salvo tudo no package JSON. Então eu vou definir aqui dedicados. Ele pergunta se eu quero salvar essa configuração para projetos futuros. Por enquanto eu não quero. Então vou definir aqui como não. E assim que eu dou um Enter, ele vai instalar tudo que eu preciso para o meu projeto. Ele baixa bastante coisa e o tempo de demora aqui de criar esse primeiro item, de dar esse yarn install, vai depender da sua velocidade de conexão com a internet e da velocidade de processamento do seu computador, porque ele tem que fazer uma série de verificações para fazer tudo isso. Então, já vou entrar na minha pasta. A pastinha aqui de hoje. Ficou meio grande aqui o endereço. Eu vou renomear ela. Opa. Apenas para componentes. Beleza. Vamos limpar aqui o nosso terminal. Se eu der aqui um yarn serve, ele já vai... Opa, yarn... Ele vai fazer o quê? Ele vai compilar todos os meus arquivos e já vai disponibilizar uma URL onde eu consigo ver esse projeto. Se eu clicar aqui para acessar ela, ir lá no meu browser, vou fechar isso daqui. Então esse aqui já é o meu projeto. Se eu quiser mexer em alguma coisa nesse projeto, no Vue.js 3, o que eu vou poder fazer? Eu vou abrir ele com o VS Code. Tem que abrir um novo terminal aqui. Beleza? Então aqui nesse projeto básico eu vou ter a minha pastinha source. Aqui eu tenho um item chamado app.view, onde ele vai estar chamando um componente que está dentro da pastinha ali de componentes, mas qualquer coisa que eu digitar aqui, isso já vai ser refletido no meu projeto. Então já apareceu aqui embaixo. E qualquer coisa que eu digitar aqui, por exemplo, eu estou chamando um Hello World com uma prop. Assim que eu salvo, ele já vai atualizar essa prop. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai tirar todo o CSS dessa página e vamos instalar o Tailwind CSS, que vai ser a nossa biblioteca de CSS focada em utilidade primeiro, Utility First CSS, e a gente vai estilizar tudo que a gente precisar utilizando o Tailwind. Então vamos lá. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser... Vou dar uma olhadinha aqui na live, transmitindo tudo certinho. Eu vou entrar lá no site do Tailwind. Opa! Sem o Y. Eu vou na parte de instalação aqui, só que a gente tem um porém. Se eu vim aqui na parte de instalação e dar uma olhadinha aqui como que eu instalo no Vue 3, eu vou ter esse comando aqui. Se você estiver utilizando o yarn como eu estou, basta trocar aqui o npm install para o yarn add, sem o D, e deixar tudo igual. Porém aqui ele está usando post CSS na sua versão latest, que é a 8. E nas dependências do Vue, ele já está puxando o post CSS na versão 7. Então isso, na live de ontem, eu executei os mesmos comandos e a gente teve problema com isso. E a gente acabou caindo num site falando que tem um jeito aqui para a gente utilizar uma versão compatível com o post CSS na versão 7. Vamos só encontrar ele aqui.
Então eu tenho aqui npm, procurar aqui compat. Aqui, ó, instalar o PostCSS7 na versão compatível. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essas tags aqui para instalar ele no meu projeto. Então estou aqui no projeto de novo, vou dar o yarn add tailwind. Ele vai instalar tudo que for preciso para a gente fazer isso daí funcionar. Beleza, já fez. É legal que o init do ViewCli, ele já cria para a gente os itens num repositório. Então, se eu olhar aqui no Story, ele já deu uma commit chamada init com todos os itens do nosso projeto. E tudo que a gente fizer daqui para frente, a gente vai controlando ali dentro. Então, por enquanto aqui eu instalei o Tailwind. Eu vou lá no site do Tailwind agora. Vou voltar na documentação lá de instalar ele com o Vue 3 e vou seguir aqui o que ele me fala. Então, o primeiro passo, depois de dar o comando lá para instalar, utilizando a versão compatível com o PostCSS 7, eu vou executar esse comando aqui, npx tailwind css init-p, que ele vai criar o primeiro arquivo de configuração no nosso projeto. Então, vou lá no terminal, só colei aqui, vou executar. Então, ele já falou aqui, ó, foi criado o arquivo de configuração em tailwind config.js e o arquivo de PostCSS. Então, vamos seguir aqui. Foi criado esse arquivo aqui já lá dentro, tranquilo. No PostCSS também. Agora eu vou configurar aqui. A gente tem o Purge CSS, que é uma coisa que a gente tem que configurar depois no Tailwind CSS. Que ele vai fazer o quê? Ele vai ler todas as classes que eu estou utilizando e no meu projeto produção ele vai remover as classes que não são utilizadas para o arquivo ficar mais rápido, ficar mais otimizado para o usuário final utilizar. Por enquanto, como a gente não vai estar colocando em produção ainda, tanto faz, não vou me preocupar com isso. E aí eu vou incluir os itens do Tailwind em um arquivo CSS. Como eu não tenho aqui nenhum arquivo CSS nesse projeto, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma pasta aqui, vou criar um arquivo CSS aqui na home mesmo, seguir o exemplo deles aqui, index.css. Então, novo arquivo, index.css. E vou colar o que tem lá, que ele vai importar a base do Tailwind, todos os componentes e todas as utilidades. Depois disso, eu tenho que importar isso no meu arquivo JavaScript para estar disponível na minha aplicação. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui no caso ele fala para a gente adicionar no main.js, porém aqui no meu, como é um projeto TypeScript, o nome do meu arquivo é main.ts. Mas a funcionalidade é a mesma. Eu vou copiar apenas essa linha aqui, ó. Se você ver, a gente já tem o create app, já tem o import, já tem o mount. Então vou adicionar na última linha aqui o importar do index.css. Por que ele deu esse erro aqui? Primeira coisa, como eu estou usando o Preacher, quando eu passo o mouse em cima, aqui utilizando o VS Code, ele vai falar para a gente o que está causando esse erro. Então é só pôr o mouse, ele vai falar que quem detectou esse erro foi o Preacher, porque ele quer que eu troque as aspas simples por aspas duplas. Então, como eu já tenho o lint onSave, ou seja, ele vai executar o processo de corrigir a maioria dessas coisas assim que eu salvar. Então, não preciso nem mudar. Assim que eu salvar, ó, ele já vai atualizar essas informações para mim. A mesma coisa se eu vim aqui no Tailwind Config, tá tudo certinho aqui, salvei, post CSS, eu vejo que tem aqui, ó, um errinho, salvei, ele já vai adicionar, o meu package.json tudo certinho. Então agora vamos ver se as classes do Tailwind já estão disponíveis para a gente dentro do nosso componente. Então, vamos entrar no nosso componente. Vamos começar pelo app.view. Eu tenho aqui algumas configurações, eu vou remover tudo isso.
Vou aqui remover o logo do view, que eu não vou precisar dele. Assim que eu salvo, ele já vai atualizando tudo automático. Ó. Então já atualizou alguma coisa aqui. E vamos no nosso componente, que tem alguma estilização também. Eu vou remover todo esse boilerplate aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar só essa classe aqui que está puxando o resultado da prop. Vou deletar todo o resto. Vou colar só ela. E remover essa classe aqui também que eu não vou usar por enquanto. E aqui no final, todo mundo sabe, né? Um componente do Vue ele é formado pelo template, a parte dos scripts e a parte do CSS. Como eu vou estar estilizando tudo com Tailwind, por enquanto eu não vou utilizar nenhum CSS específico. Então eu já tenho aqui definido esse template. Agora vamos ver se as classes do Tailwind já estão funcionando aqui dentro. Então eu vou colocar aqui um exemplo de classe. Por exemplo, vamos colocar text blue 700 para ver se nós... Como eu já estava executando aqui o yarn serve quando eu adicionei o Tailwind, eu vou parar de executar isso daqui e vou executar ele de novo para ver se ele já compila com as informações do Tailwind dessa vez. Então vamos lá. Beleza, vamos dar um F5. Opa, ó, já puxou um estilo mais bonitinho. Já deixou azul, como eu defini lá na classe. E a gente pode trabalhar daqui para frente com isso. Então eu vou abrir aqui o nosso amigo terminal. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou... Agora que já está funcionando tudo isso, eu vou dar uma chegadinha aqui no GitHub. Vou dar uma olhada aqui o que eu precisei mudar. Então, com o comando de instalação que eu dei, eu já coloquei aqui, ele já adicionou no meu package.json o Tailwind na versão do PostCSS compatível, PostCSS, o Tailwind CSS, tudo certinho. Os arquivos que eu criei, então vou tirar tudo aqui, ó. Esse está ok, esse está ok. O yarn lock com tudo isso. Tailwind config do jeitinho que estava lá tranquilo. O index.css que eu adicionei e o main.ts que eu adicionei o .css. Salvei tudo isso. Vou marcar isso daqui como adicionado. Tailwind CSS ao projeto. Beleza, vou fazer um commit nisso daqui para já ficar organizado. Isso daqui por enquanto ainda não fazer, porque eu vou já melhorar um pouquinho esses itens aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser renomear esse componente de Hello World. O que eu quero fazer? Eu quero criar o meu primeiro base input. Então, o primeiro componente que eu vou criar vai ser um input de texto normal que pode ser reutilizável em diversos locais. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar para o nosso App View, que é o principal item aqui que a gente tem. Eu vou, em vez de já chamar esse componente Hello World, e agora eu vou por enquanto comentar isso daqui, porque eu não vou utilizar nenhum componente. E eu vou, como eu quero utilizar o Composition API para aprender mais como que funciona ela, e até para passar algumas dicas melhor aí para vocês, eu vou estar utilizando ela aqui também, por mais simples que seja essa página. Então eu vou começar com o setup. Tudo que eu declarar aqui dentro do setup, uma coisa legal para quem nunca mexeu com o Vue com o TypeScript. Normalmente eu poderia só deixar aqui export default e já abrir as chaves. Só que o Tailwind, quando eu faço assim sem o define component, ele não entende direito o que é aquilo que está ali dentro, que é no caso um componente do Vue. Então ele não vai conseguir inferir os tipos dentro desse componente se eu não utilizar esse define component. Então para isso, como eu já criei o projeto com ele, ele já importa tudo para mim certinho, mas num outro componente que eu criar do zero, vai bastar eu importar o define component e iniciar o meu script com o export default define component, abre e fecha parênteses, e aí sim, dentro dos colchetes ali, o que eu vou precisar dentro de tudo isso. Agora, o que vai mudar
dentro do Composition API, perto do Options API, que era outra versão que está disponível na versão 2 do Vue. Na 3 também funciona, mas você pode escolher se você quer o Options API, que era aquela que você definia a data, que teriam os dados, definia os métodos, o compute de cada um dentro de um item. Essa é a chamada de Options API. Então agora a gente vai usar a Composition API, que usa o método setup para arranjar todo o componente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o quê? Eu vou definir uma variável para mim utilizar com esse input aqui. Eu vou definir a variável primeiro. Como que eu defino essa variável? Eu posso simplesmente colocar aqui let name igual Alan Rezende. Beleza, ele já começou a reclamar aqui, já marcou um warning aqui, né? Tudo que é amarelo ele tá me avisando, ele não tá falando que é um erro. Vou dar uma olhadinha aqui como tá a nossa live. Beleza, se tiver alguém aí assistindo, deixa um comentário aí no chat, para mim saber que vocês estão aí. Bom, vamos lá. Então, o que ele está falando aqui, ó? Então, isso daqui já começa a nos dar uma primeira camada de testes de remoção de erros. Porque se, por exemplo, eu definir essa variável e eu nunca usar ela, ele vai estar me dando esse warning aqui. Porque se eu nunca uso uma variável, na verdade, eu não preciso dela. Mas essa aqui a gente vai usar ela. Eu vou usar como? Se eu tentar definir como eu defini ela aqui, usar ela aqui em cima já, então eu vou, dentro do meu componente, usar ela aqui como name. Ele vai me dar um outro erro porque a variável name não existe no tipo view componente interna instância, uma instância de componente interna de componente do view. Tudo que eu quero passar para o meu template, e isso que é legal no Composition API, eu posso ter aqui diversas variáveis que eu uso para diversas coisas, cálculos, diversas funções, e ele só vai passar para o meu template o que eu tiver numa chamada aqui embaixo, chamada de return. Ou seja, eu vou ter que retornar tudo que eu vou usar. Então, assim que eu dou um return aqui e digito name, você vai ver que ele já removeu o problema que estava dando ali da minha variável, o aviso que estava dando dessa variável, e lá em cima ele já está disponível para mim também. Então, se eu executar isso daqui, se eu só voltar para o browser, a gente já vai ver que está puxando o view pelo valor dessa variável. Vamos colocar aqui agora um vModel para fazer o two-way binding, né? Como se fosse ali a cola de duas vias. Então eu vou entrar aqui no meu vModel e vou digitar aqui o nome da variável, name. E agora eu vejo aqui, putz, apareceu duas vezes o nome, por que isso? Não, na verdade aqui, como eu estou utilizando o Tailwind CSS, ele tira todos os estilos padrão do meu navegador para que eu possa estilizar ele do jeito que eu quero. Então, se a gente ver, aqui está escrito. Isso aqui já é um componente. Então, eu vou, para ficar um pouco mais aparente, eu vou dar uma pequena estilizada nesse input aqui para ele parecer mais com o input. Então, vou começar a utilizar agora as classes do Tailwind CSS. Vou colocar aqui, por exemplo, uma tag de padding, uma tag de border. E a gente já vai ver que quando a gente salva, ele já fica com mais carinha. Em volta disso tudo, eu vou colocar um div para ele não ficar tão colado no topo e na lateral do navegador. E como que eu vou fazer isso? Vocês veem o legal do Preacher, dando um passinho para trás, é que aqui, por exemplo, ó, ele já deu esses warnings aqui. Esse warning quem tá dando é o Preacher, falando lá o que, ó, para mim substituir a nova linha com 2 espaços, para ele ficar já certinho, a indentação dele ficar certa. Então o que eu vou fazer agora? Em vez de eu corrigir isso manualmente, assim que eu salvo, ó, ele já vai arrumar tudo certinho para mim. Então isso que é legal de usar o Preacher bem configuradinho nos nossos projetos. A gente não precisa ficar se preocupando se está usando uma aspa simples ou dupla, e também o projeto não fica inconsistente. Em um lugar está usando 2 espaços para fazer indentação, com aspa simples na variável, e vírgula no final, ponto e vírgula no final, e no outro componente, no mesmo projeto, está tudo ao contrário. Então eu posso
programar tranquilo, sabendo que sempre que eu salvar, o Preacher vai fazer o lint e vai salvar todas as configurações desse arquivo. Então, tenho aqui tudo certinho. Vou definir aqui a classe que eu quero para esse componente externo. Então, vou colocar aqui o wmax2xl, onde ele vai definir o máximo de largura que esse meu componente vai ter. E uma outra dica aqui para quem usa no VS Code o Tailwind CSS. Eu tô sem IntelliSense aqui, ou seja, eu não tenho as dicas aqui. Se eu dou um espaço, ele não sabe me falar o que tem do Tailwind. Se você instalar a extensão Tailwind CSS IntelliSense, ele vai nos dar uma série de todas as classes disponíveis. Ele vai deixar para a gente de uma forma fácil ali para a gente preencher tudo isso. Então, aqui eu já tenho instalado, mas por que ele não está funcionando? Por algum motivo, eu desconheço qual é, mas também não importa. Ele só funciona depois que eu adiciono isso no meu versionamento. Então, ele só vai funcionar se eu vir aqui nos meus arquivos, depois que eu adiciono o meu Tailwind config no versionamento. Então, agora que eu adicionei ele ali, na verdade que ele já estava aqui, mas se você estiver começando esse projeto e não fez o passo do git config, tá aqui pro meu então, que eu acho que eu falei bobeira, ele já estava funcionando. Vou mudar, eu acho que eu adicionei no git config e eu já estava com o VS Code aberto. Então, 2 passos, eu tenho que adicionar ao config do git, ao meu repositório, né, ao meu versionamento, e aí eu vou vir aqui, ó, e vou dar aqui no Command Shift P ou Ctrl Shift P, eu vou colocar aqui Reload, para ele recarregar todo o engine do VS Code e deixar isso aí mais explícito para mim. Então vamos ver se agora vai estar funcionando. Ó, já apareceu aqui algumas classes, vamos colocar aqui Max. Então já está certinho. Então a Max W-2XL. Assim que eu defino isso e volto aqui para o meu projeto, a gente vai ver, ó, que essa parte azul que está aparecendo ali é a largura da minha div e tudo que está em laranja é o espaçamento que eu tenho até o final da minha página. Para mim centralizar isso, eu vou utilizar aqui o mx-alto. O que significa isso? Ele vai definir uma margem automática para mim. Então, a margem da direita e da esquerda vai ser automática. Assim que eu salvo, não salvei, a gente vai ver que ficou centralizado. Então, se eu passar o mouse em cima agora, aquele espaço todo que estava à direita do meu componente, da minha div, ficou distribuída igualmente à esquerda e à direita. Então, agora vamos lá. Vou dar um espaçamento no topo também. Então, em cima e embaixo eu vou usar o MY com, sei lá, 8. Vão ser... Opa, será que eu tive algum probleminha aqui de conexão? Acho que já voltou, tudo certinho. Beleza, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Voltando. O que eu estava falando? Beleza, já tem um espaçamento em volta. Vamos definir um pouquinho melhor esse input aqui. Eu gosto das bordas dele sempre arredondadinha. Então, eu já defini que a margem dele, o padding dele vai ser 2, ou seja, 5 da minha medida rem. Vai ter uma bordinha, que é aquela bordinha cinza. E agora eu vou definir o rounded para que ele fique arredondadinho. E vou definir que esse espaço aqui, ó, tá um do lado do outro, né? Eu vou querer deixar tudo isso daqui como flex. E vou deixar como flex coluna. Para mim ficar com um item embaixo do outro. Então, ó, tenho agora um input inteiro. E esse daqui é meio que a referência do input que está lá em cima. Então, paramos com a nossa parte aí do Tailwind. Agora, o que a gente vai fazer? Vocês viram que aqui eu coloquei o vModel, coloquei o name. Só que se eu digito aqui, ó, ele não tá com o two-way binding, não tá com essa cola que interliga
a minha variável com o que está no meu input, que a gente chama de reatividade. Quando muda em algum lugar, ele reativamente muda em todos os outros lugares que a gente está utilizando isso. Por quê? No meu Composition API, eu defini ele como uma variável simples. Se eu quero essa reatividade, eu tenho que definir ele. Eu vou junto aqui no meu Define Component, eu vou importar um outro método que chama ref. E em vez de eu definir isso daqui somente como uma variável, eu vou definir ela dentro do meu método ref e vou salvar. Assim que eu faço isso aqui, vai continuar tudo igual, só que vocês veem que agora, conforme eu vou digitando, ele está funcionando reativamente e já está com essa cola de mão dupla aí funcionando. Então vamos lá, definir ali em cima. Eu vou definir agora um label para esse meu input aqui, que vai ser o nome. Então vou colocar aqui label, nome, input class, beleza. Vou tirar essa parte aqui de baixo que está servindo só como um exemplo de reatividade ali para a gente. E vou definir agora que esse meu formulário vai ter nome e e-mail. Então, para que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que voltar lá, definir uma outra variável chamada de e-mail. Vou colocar aqui o e-mail. Vou precisar usar ela no... Se eu precisar usar ela no template, como eu vou precisar usar, eu vou ter que definir ela aqui também. Então, e-mail. E agora eu tenho ela aqui para mim utilizar. Opa, vou duplicar tudo isso aqui. Então, agora e-mail e e-mail. Então, se eu salvar, eu vejo que agora eu tenho 2 itens ali no meu formulário. Quando a gente trabalha com formulários, normalmente a gente tem bastante... Normalmente, nem sempre, mas muitas vezes a gente vai ter mais de 1 ou 2 campos. Então, para mim não ter que ficar fazendo tudo isso aqui, ó, definir item por item do meu formulário, eu vou remover isso daqui. Vou deixar ele guardado ali. Em vez de nome, eu vou chamar isso daqui de, por exemplo, form data. Ou seja, os dados de um formulário. E em vez de ser só uma string, se eu pôr o mouse aqui, o TypeScript ele já inferiu que o que eu estou trabalhando é uma string, porque eu passei a primeira string, então eu não preciso definir manualmente tudo aqui dentro. Ele já vai inferir dependendo dos valores que eu vou colocando. Então eu vou colocar aqui que agora é um form data. E aqui, em vez do meu nome somente, eu vou passar um objeto, que vai ter, no caso, o nome. Vai ser o que está ali. Vou colocar aqui o fechamento desse objeto. E vou colocar um e-mail. Vou salvar tudo isso. Agora eu já posso remover a minha variável de e-mail, porque ela já vai estar salva junto com o meu objeto. Vou remover essas duas e agora eu vou retornar para o meu template o meu form data. E lá em cima, se eu der uma olhada agora, eu tenho um erro aqui no nome, porque eu já não tenho mais a variável nome e e-mail. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Form data.name. Eu já sei que é uma string. E form data. Form. Então, assim que eu dou um ponto, ó, o TypeScript vai ajudar o IntelliSense do meu navegador a entender que que essas propriedades estão dentro do objeto formData e já vai me dar um IntelliSense, umas dicas aqui melhor. Então vamos lá, formData.email, salvei aqui. A gente vai ver que vai continuar funcionando do mesmo jeito, só que agora em vez de eu ter várias variáveis, eu vou ter um objeto com várias propriedades dentro dele. Então beleza, tenho aqui o meu nome, vou até deixar isso daqui um pouquinho melhor especificado, ficar mais legível. Nome, e-mail, form data, só que aqui, se a gente der uma olhada nisso, a gente vai ver que a gente está repetindo bastante coisa. Principalmente, vamos dizer que eu não tivesse nada no nome. Eu quisesse aqui um placeholder. E esse placeholder seria o nome. A mesma coisa que está lá no meu label.
E eu tenho a mesma coisa que está no meu label aqui. Então eu já estou repetindo esse código e esse código aqui. Se eu der uma olhada aqui, ó, quando eu não tenho nada, ele vai ficar aparecendo a dica que ali é para mim digitar um e-mail. Pode ser uma duplicidade, mas é uma coisa que às vezes o usuário pode prestar um pouco mais de atenção naquilo ali. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou exportar esse conjunto aqui de label com input para o meu primeiro componente, que vai ser o primeiro base input que a gente vai trabalhar. Então eu vou renomear esse componente que a gente já tem aqui, que não está usando para nada. Vou chamar ele de base input. Eu vou pegar todo o código que está lá dentro. Então vou pegar aqui no app, vou pegar o código de um desses itens aqui, por exemplo, vou copiar, vou jogar aqui no meu base input. Aqui, como que estava definido aqui esse componente, né? Mesma coisa, como eu estou utilizando o TypeScript. Opa, boa noite, Pique do Goiás, aí sim. Para mim usar o TypeScript com o Vue, eu tenho que definir no meu script que a linguagem que eu vou estar usando com ele é a linguagem TS, a linguagem TypeScript. E eu vou receber as props aqui e vou passar elas para minha Composition API através do método setup. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que eu vou definir, eu vou remover esse boilerplate aqui. Vou remover essa classe que eu não estou usando mais. Aqui do Goiás já trabalhou com o Vue 3 e TypeScript? Então vamos lá, definir aqui a minha div. Vou colar os dados que eu tinha lá do meu base input. Por enquanto vou deixar aqui, já deu erro, porque essa variável ela já não existe aqui dentro. Vou definir aqui o meu setup. Nessa variável setup, o que eu vou passar para ela? Primeiro eu vou receber uma prop, porque aqui, o que antes no nosso formulário a gente recebia como esse form data, eu vou ter que passar como prop para o meu base input para funcionar. Então como que a gente vai fazer isso? Lá no app, eu vou agora importar esses base inputs, tudo que eu tenho de formulários. Ah, legal. Você já trabalha com Vue? Na versão 2 mesmo? É uma coisa bem legal. Eu mexo há pouco tempo também com o TypeScript. É uma coisa que o TypeScript é complicado. Ele deixa a gente com raiva no começo, mas depois que está tudo configuradinho, fica uma delícia de ir trabalhando no projeto. E hoje em dia está sendo cada vez mais requisitado, né? Então por isso que é legal a gente ir evoluindo aí, trabalhando com as linguagens que vão nos ajudar mais no futuro. Então, mas vamos lá. Normalmente os base inputs, base selects e itens assim, eu gosto de importar globalmente para mim ficar tranquilo, não precisar ficar importando componente por componente numa aplicação maior. Mas como aqui a gente está definindo está num projeto pequeno, eu vou importar ele. Então, vou importar aqui o meu base input. Lá da minha pastinha de componentes, base input. Fechou lá. Vou definir aqui que o componente que eu vou usar é um base input. Beleza. Vamos ver o errinho que está dando aqui. Tá, então como eu já estou utilizando aqui o ESLint, ele já está reclamando aqui para mim o quê? Eu importei um componente, mas eu não estou usando ele. Então, como eu já disse, o próprio TypeScript e os lintings são a primeira nossa camada de teste, porque se eu estou importando um componente e eu não estou utilizando ele, eu só estou carregando alguma coisa ali no meu projeto que pode dar problema, pode dar um bug, e se eu não estou utilizando, para que eu vou carregar ela, né? Então ele dá aquele warning ali. Por enquanto, ele vai dar warning porque eu ainda não estou usando, mas eu vou usar. Então lá em cima, eu vou substituir, e aqui como eu não tenho nada criado ainda, eu vou imaginar como que eu gostaria que funcionasse essa primeira versão do Node. Eu vou passar para ele como vai isso daqui. Posso remover, tudo isso daqui já. A gente já vai ver que ele começa a reclamar aqui o que? Eu não tenho fechamento nesse item aqui, então é sempre importante a gente fechar corretamente os componentes.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me formei faz anos atrás, fui trabalhar em outras coisas. Voltei agora para rever e entender como está o mercado. Tá um mercado bem complicado, muita tecnologia diferente, muita coisa sendo lançada. Dentro das mesmas tecnologias tem versão 1, versão 2, versão 3. Então tá uma loucura, mas tá muito gostoso. Tem bastante oportunidade pra gente nesse mercado aí. E espero aí que você realmente volte aí pro mercado. Segue aí, eu vou estar fazendo live aí quase todo dia. E para estilizar tudo tem o Índice CSS. Segue lá também no canal do YouTube, no Twitter, @Alan Rezende, nos dois, tanto no YouTube quanto no Twitter. Então, voltando aqui para o nosso projeto. Eu tenho esse base input aqui, porém ele não vai funcionar porque eu não defini essas coisas aqui. Então, antes do VModel, eu vou definir como que eu quero esse label aqui. Então, se eu for lá dentro do nosso base input, eu copiei aqui o mesmo HTML que eu tinha lá fora. E eu vou definir o quê? Esse label aqui, esses dois textos vão ser o label. Para isso eu vou precisar do quê? De uma prop. Então eu vou pegar essa prop aqui, vou definir ela como label. O tipo dela vai ser string. Ela é obrigatória? Eu vou marcar, por enquanto eu vou deixar ela obrigatória. Em vez de eu definir nesse formato aqui, eu vou abrir aqui e vou colocar o type string. Para o TypeScript e o Vue, entendeu? Isso daqui não é uma coisa exclusiva do TypeScript, normalmente, mesmo no Vue 2, a gente tem que definir quais são os tipos. Não é que tem que definir, é que é bom definir quais são os tipos das nossas props, para ele já fazer um controle ali. E vou definir que o default dela, eu vou colocar um required igual true. Isso vai falar o quê? Se eu definir um input, eu sou obrigado a passar um label para ele. Depois, no futuro, se a gente não quiser que isso seja obrigatório, eu faço as verificações no template aqui para não exibir um label e para não ter placeholder, mas por enquanto vamos deixar. Então eu já tenho aqui, por enquanto está dando esse erro aqui também, que eu estou criando um método vazio, porque eu ainda não estou utilizando ele, mas vamos ignorar ele por enquanto. Vou remover esse VModel aqui também por enquanto. Então o que eu vou ter aqui? Em vez de e-mail aqui definido, eu vou ter agora a minha prop. Então basta eu chamar ela aqui como label. E aqui no final eu não preciso usar essas chaves, na verdade eu nem posso, eu vou utilizar como 2 pontos, ou vbind, né? E vou colocar aqui que é o label. Então se eu pegar esse mesmo código aqui, ó, vou salvar só isso, vou voltar lá no meu app, vou remover esse nome aqui também, e vou ter 2 base input. Um vai ser o e-mail e o outro vai ser o nome. E vamos salvar isso daqui e ver o que está dando de erro aqui. Vamos lá, errou compilar. Opa. Tá, porque o método lá está vazio. Então eu vou remover ele por enquanto, que a gente ainda não está utilizando ele. Então removi. Funcionou aqui. Então você vai ver, vocês vão poder ver que mesmo eu removendo os itens lá, ó, eu tinha um label e tinha um monte de classe, eu substituí tudo apenas por isso aqui, ó, base input, o label aqui, o label já é utilizado tanto no label quanto no placeholder, e agora vamos dando uma estilizadinha melhor nisso tudo aí. Então, como eu quero sempre o label e o componente embaixo, esse flex call que eu usava aqui, eu vou definir para essa div aqui também. Então eu quero isso que seja flex e na direção de coluna, porque eu quero sempre um embaixo do outro. Beleza? Então mais gente aí entrando na live. Quem for entrando, deixa aí um comentário para mim saber de onde você é, se você já trabalha com Vue 3, TypeScript, qual que é a sua experiência aí no desenvolvimento. Então vamos lá, assim que eu salvo isso daqui, se eu der uma olhada, ele já deixou um pouco melhor formatado os itens ali. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um espaçamento em cima agora, ou embaixo. Colocar aqui uma margem bottom de 2. Melhorou ali um pouquinho. Vou deixar 4 aqui para ficar bem espaçado. Legal. E o legal da gente criar os nossos próprios componentes, pessoal, é que a gente sempre pode... A gente tem total controle de tudo que está dentro dele. E para projetos mais avançados, para coisas básicas às vezes, coisas prontas é mais fácil você adaptar coisas que já tem na internet. Mas para projetos avançados você começa a ter que perder mais tempo estudando os componentes e vendo se você consegue
fazer o que você precisa com eles do que às vezes criando um outro, principalmente se for componente simples assim, que às vezes em meia hora, uma hora a gente consegue criar. Então eu já tenho aqui o meu nome e e-mail. Agora o que eu quero fazer? Eu quero definir esse two-way binding. Então se eu definir simplesmente aqui o meu vModel, primeiro que eu não estou recebendo ele, né? Então eu vou ter que ter aqui uma outra prop que eu vou chamar de... Vamos ver... vou chamar ela de model value. Ela vai ser do tipo... Apesar de que aqui eu nem vou definir tipo, porque eu posso passar tanto número, quanto string, quanto outras coisas. Então eu vou definir só que ela é obrigatória, porque se eu tenho um input e eu não tenho um vModel nele, eu perco todo o sentido do meu formulário. Então é obrigatório eu passar esse item aqui sim. Então eu vou definir isso daqui como required, true também. Salvei. Vou definir aqui que o meu vModel, v-model, na verdade aqui eu não posso definir como vModel. Por quê? Eu tenho um vModel vindo lá de fora. Então se eu entrar aqui no meu app view, eu estou passando ali um vModel. Aqui está até errado. Isso que é legal do TypeScript, ó, ele fala que não existe nenhuma propriedade nome dentro do objeto formData. Por quê? Porque ela chama name. Então, muitas vezes isso daqui, se eu salvasse e deixasse para rodar em produção ou lá no teste, eu só ia ver depois que chegasse no browser, ele ia falar algum erro para mim. Ou só na hora que o usuário começasse a digitar e salvasse com o nome em branco, por exemplo, ou retornasse da minha API que fala, você não informou o nome, o cara estivesse informando, que eu ia saber que teve problema. Aí aqui o TypeScript já me avisou. Então eu estou passando ali o vModel. Eu vou determinar aqui um value, ou valor, né? E esse valor vai ser igual à minha prop. Então eu vou definir ele aqui com os dois pontos. Assim que eu salvo esse erro que estava dando aqui, ó, já é do Preacher, porque quando a linha chega num certo tamanho, ele pede para a gente ir subdividindo isso, porque fica muito mais agradável. Olha como tá bagunçado aqui, ó. Assim que eu salvo, o Preacher faz o trabalho dele, deixa tudo muito mais organizado. E eu vou colocar aqui como model. No browser eu já vou ver que já puxou o e-mail aqui. Ele não puxou o nome por algum motivo. Vamos dar uma olhadinha lá. Então field.name, salvei. Aqui tá com o name certinho. Ah, não puxou. Não tinha salvo ainda o meu app.view. Vamos lá. Agora que comecei a entender como funciona um campo de newsletter, por exemplo. Principalmente se tiver em tecnologias como WordPress ou coisas assim. Vai ser muito mais complexo você usar o Vue do que tacar um jQuery ali e ele já vai funcionar para você. Porém aqui o nosso foco é construção de aplicativo, não aplicativo para celular, mas construção de sistemas, onde a gente vai gerenciar diversos dados. Então para isso o Vue.js ele não tem assim concorrência com outros, a não ser aí o React, né, que são os frameworks reativos e que dão muita agilidade no processo de desenvolvimento. Então aqui agora eu já tenho esse item, porém se eu colocar aqui, ó, vamos definir aqui embaixo, eu vou querer agora exibir aquela mesma variável form data.name para ver se está funcionando o two-way binding. Ali no começo pegou, porém se eu atualizo aqui, ó, eu vejo que ele não está atualizando o meu componente externo. Por que isso acontece? Porque o meu base input não está emitindo nenhum evento para que o vModel seja atualizado. Então como que a gente vai fazer isso? Lá no meu base input, eu vou dar um emit. Na verdade, emit não. No meu input, o input o que é? Sempre que que esse input tiver alguma interação, entre aspas, dois pontos. O que eu quero dar um update? Isso daqui é uma coisa que a gente tem no Vue, que ele funciona, ele é feito justamente para esses itens aqui. Em live, que são mais demorados, eu vou deixar uma playlist, uma coisa mais resumida, assim, para quem quiser seguir, já ter um lugar mais
mais compacto ali para ver em menos tempo e pegar só o que funciona e não o que a gente às vezes aqui salva alguma coisa, não funciona, porque eu vou conversando com vocês aí na live, beleza? Então vamos continuando aqui. O emit, update. O que eu quero fazer update? Eu vou fazer um update na minha prop. Então, independente do nome que eu desse aqui, eu vou passar o update model velho, porque ele vai comunicar lá pro meu componente pai, pro pai desse componente, que eu tô dando um update no model velho e o model velho é o que tá ligado no meu vmodel. Então vamos ver se isso vai funcionar. Então aqui agora, ó, opa, ele atualizou, mas não ficou legal, ó. Você vê que ele estava carregando o nome ali. Assim que eu começo a digitar, ele foi perdendo tudo. Porque eu estou emitindo um evento e não estou passando qual valor eu quero emitir para esse evento. Então como que eu faço isso, né? Na primeira parte do emit, eu falo qual evento que eu quero emitir lá pro input, pro componente pai capturar. E eu tenho que passar qual é o payload, né? Qual os dados que eu quero passar para isso. Então, vou colocar aqui, que é o event.target.value. Ou seja, qual que é o target que está gerando esse evento? É esse input aqui. E qual que é o valor desse input? É o que eu estou puxando aqui com o... eu estou, na verdade, indo de trás. Ó, eu tenho um evento, quem que gerou esse evento? Tal pessoa, que no caso foi o input. Qual que é o valor disso? O valor desse input. Então vamos fazer o teste aqui agora. Ó. Assim que eu digito, a gente já vê que a gente já tem o two-way binding com um componente interno, um componente estendido. Por que isso é legal? Quando estava antes, eu tinha lá o meu label e eu tenho essas 3 classes aqui, por enquanto só 3 classes, nos meus inputs. Quando eu tenho só um input, tranquilo, eu mudo num lugar, acabou. Agora, se eu tenho ali, por exemplo, 30, 20 inputs, 50 inputs numa página e todos estão com essas classes, tudo que eu for mudar para um, eu vou ter que ficar mudando para vários e vários e vários. E isso acaba sendo contraprodutivo. Eu tenho uma repetição enorme de código. Apesar de eu conseguir atualizar com search replace na minha IDE tudo, o ideal é a gente ir abstraindo tudo que é repetição para ficar mais fácil de eu ter certeza que eu mudei em todos os lugares. Porque mesmo com search replace na IDE, vai dizer que eu dou um search replace aqui nessa sequência aqui, ó, de P2 border rounded. E na próxima, em um input lá embaixo, eu coloquei P2 rounded border. Ele já não vai funcionar. No meu search replace, eu vou achar que o negócio funcionou e não funcionou. E aqui, independente da ordem, do jeito que for, eu sei que eu só tenho um lugar que vai estar com aquele item ali. Então, esse é um dos motivos para a gente ir abstraindo essas coisas. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui agora, ó, olha como o nosso formulário aqui, final que a gente vai trabalhar, fica mais organizado. Em vez de eu ter aqui o label, input, com um monte de classes, tudo, eu tenho aqui só o que me importa, que é o meu base input, o label que eu quero definir e qual que é o valor disso. Então, vamos definir agora uma coisa que eu gosto de sempre ter também, são componentes para sections. Vamos ver agora se eu penso nisso ou num text area para a gente usar caso eu tivesse aqui, por exemplo, uma informação, um campo de informação. Vamos dizer que eu quero usar um base input. Só que eu quero que esse base input aqui, vamos adicionar mais uma coisa aqui que seria, por exemplo, bio, a biografia lá, ou a descrição que você dá aí, por exemplo, numa rede social, em alguma coisa. E eu tenho aqui um lorem y, um parágrafo de texto aqui. Então, salvei ele ali certinho, o Preacher já fez o trabalho dele para deixar muito mais organizado. Eu vou lá no meu base input, vamos definir do jeito que a gente está aqui, ó. Então, eu tenho aqui sua bio, formdata.bio. Quando eu salvei isso daqui, funcionou. Só que se agora eu quisesse ter isso aqui num text area, ou eu crio um componente, um base text area, ou eu tenho que adaptar o meu base input para funcionar tanto como input text como um text area. Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu tenho que pensar, aqui eu não estou passando diferente do nosso para o meu base input. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir mais uma prop chamada type. Vou vir aqui embaixo, eu já tenho label, já tenho meu valor. Vou colocar aqui agora type.
Isso aqui, ele não vai ser obrigatório, ou seja, o required dele eu nem preciso definir. Porém, eu quero definir um default para ele. Então, qual que vai ser o tipo disso? Então, qual que vai ser o type do meu type? Vai ser string, porque eu sempre vou passar ou text, ou number, ou text area. Eu vou fazer uma coisa que eu consiga receber para o input todos os tipos, as variações de tipos dele, e também como text area. Então, type string. E o default, para mim não precisar adicionar itens aqui no que eu quero que seja campo texto mesmo, eu vou deixar. Então, o default dele vai ser text. E aqui, em vez de no código eu deixar o type text ali, antes de salvar isso daqui, por exemplo, eu vou adicionar um outro input aqui, sem nenhuma interligação mesmo, e vou colocar aqui que o type dele é number. Type igual number. Vou colocar aqui a idade. Sei que não é legal colocar idade, porque normalmente a gente pega a data de nascimento e faz o cálculo, né? Mas vamos dizer aqui que eu tenho a idade já calculada. Então, passei ali como número e vou passar isso daqui um type number, enable idade, formData.age. Eu salvei aqui, porém ele continua sendo um campo texto, porque ainda não está com essa interligação da nossa prop. O que eu vou fazer agora então? Vou lá no nosso base input, em vez de passar isso daqui de forma fixa, eu vou passar como uma variável que vai ser a nossa prop type. Assim que eu salvo, eu já vejo, ó, essa aqui continua como texto, e se a gente der uma olhada no fundo aqui, ele é um input normal, e o de baixo já está um input type number, que foi o que eu defini lá na minha prop, onde eu tenho aqui os controles para subir e descer. Porém, o text area não funcionou porque eu não tenho um input type text area, eu tenho que mudar todo o HTML dele. Então, como que eu vou mudar esse HTML? Eu vou ter que copiar esses itens aqui, e como é uma variação só para 2 itens, para input ou text area, não vale a pena eu querer abstrair isso ou fazer algum jeito, salvar as classes em algum lugar. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente duplicar esse código, que eu só vou ter em 2 lugares, então é muito mais fácil de ver. Em vez de input aqui, eu vou ter um text area. O valor aqui eu não posso passar desse jeito, porque o text area não tem uma variável valor, uma propriedade valor. Vou remover ela daqui. Ela não se fecha sozinha também, eu vou ter ela aqui dentro como o meu model value e vou fechar o meu text area. Model value. Beleza, tá dando um errinho ali, a gente já vai ver o porquê tá dando aquele erro. Mas vamos lá. O input vai emitir do mesmo jeito, legal. Só que se eu salvar isso daqui, eu vou ter um text area em tudo. Esse erro aqui. Unexpected mustache. Por que ele tá dando erro nisso, gente? Text area, barra text area. Vou tirar tudo aqui só pra... Beleza, salvei. Só que se eu salvo assim, ó, ele vai ter o input e o text area em tudo. Eu não quero isso. O que eu vou fazer então? Eu vou jogar esse text area antes do meu input, porque eu só tenho uma variação de text area e várias variações de input, e vou colocar aqui um v-if. Então, v-if, que é um condicional. Se o type for igual text area, eu vou exibir um text area. Se não, eu vou utilizar o v-else para exibir o meu input e todas as variações que não sejam text area. Então, se eu vim aqui voltar no meu app, aqui, por exemplo, da bio, que é um text area, eu não vou precisar definir o type para nenhum dos que são tipo texto mesmo, porque ele pega padrão. O que eu quero número, eu vou exibir ali como número. E aqui para bio eu vou colocar como type text area. E assim que eu salvo, eu já vejo aqui que ele passou tudo certinho, ó, com exceção do valor, que a gente vai conferir aquele probleminha lá que estava aparecendo lá um errinho. Então eu já tenho tudo certinho aqui e aqui já virou um text area. Então olha como fica organizado o nosso código. Eu tenho vários base input com os tipos e todos os labels. Em vez de ter aqui então, sei lá, cada linha dessa ia ser umas 4 linhas, em vez de eu ter 16 linhas, eu tenho só 4 linhas funcionando tranquilamente. Vamos agora ver.
E eu vou definir ele como unexpected text area. Usar o vModel instead. Vamos tentar colocar aqui o vModel, que é o model value. E vamos ver se vai funcionar isso. Eu acredito que... Olha lá, porque eu estou modificando uma prop. Agora vamos ver quem que está passando esse erro aqui pra gente. O ESLint no text area mustache. Só que aqui no caso, eu preciso usar ele dentro de um text area, porque como eu estou dentro de um componente, eu não consigo passar o bind corretamente, porque se eu tentar salvar aqui, ele vai dar um outro erro, que é o erro lá, que eu não posso fazer a mutação de props. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou pedir para ignorar esse erro aqui. Então, que é o view no text area mustache. Como que eu vou ignorar esse erro aqui? A gente vai ver juntos agora. Então, vou entrar aqui. Eu tenho aqui o meu tsconfig, as instruções do meu compiler, o lib, ESLint. Ele que eu acho que está me dando erro. TypeScript recommended. Isso daqui tudo a nossa CLI do Vue que instalou pra gente. Então eu vou ter aqui que ignorar uma regra. Então eu tenho aqui as rules. Então eu copiei ela lá. Expected mustache. Use vModel instead. View no text area mustache. Vamos ver. Vamos ver como que eu adiciono. Eu poderia definir numa linha em cima lá o disable next line. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Só que eu prefiro definir a regra que eu quero não usar ali dentro. Mas como é num base input, é um caso muito específico que eu estou desabilitando. Vamos ver se assim vai já funcionar. Por ele dentro de um comentário. Continuou dando problemas. É um erro do ESLint mesmo. Então eu vou ter que dar um jeito de adicionar a regra ignorada lá no meu ESLint config. Vamos ver aqui rules. Como que eu vou definir? Olha lá, configurando as regras. Então eu vou ter que definir ela. Então vou vir aqui no meu ESLint RC. Opa, vou ter que pegar ela aqui a regra. View no text area mustache. Vou colocar 2 pontos off. Vamos ver se só isso já vai ser o suficiente para parar de dar o nosso erro. Ah, já parou. Então já não temos erro aqui porque eu ignorei essa propriedade. E às vezes, como as regras são feitas para ser quebradas, nesse caso em específico, eu ficava em contradição entre duas regras. Ou eu usava como prop e eu ia ter que fazer a mutação dela e ia dar problema, ou eu tinha que usar o mustache ali dentro. Então eu preferi desabilitar o mustache ali, porque a regra de não mutar props eu vou utilizar em outros itens. Então vamos voltar lá no nosso projeto. Já está funcionando e já puxou ali. Ainda está dando erro na mesma coisa. Será que eu preciso reiniciar o meu? O ESLint já salvou. Eu vou
fechar e iniciar de novo. Eu não sei se ele atualiza isso automático. Vamos lá então. Tá dando serve de novo. Beleza, agora carregou. Então sempre que eu mudar a regra lá, eu tenho que lembrar que eu tenho que vir aqui e definir isso daqui. Então já puxou com o meu two-way binding aqui, tudo certinho. Vou colocar aqui o nosso form data.view para ver se está funcionando. Então aqui está texto e conforme eu vou mudando aqui, ele vai atualizando lá. Então o two-way binding, a nossa aí cola de 2 vias, está já funcionando. Bom, deixa eu ver quanto tempo de live, já estamos passando aí de 1 hora. Vamos só dar uma recapitulada aqui em tudo que a gente fez hoje então. E aí a gente se encontra aqui amanhã novamente. Vamos lá. Tá funcionando. Então o que a gente fez hoje? A gente abstraiu o código que normalmente a gente usaria assim. Então a gente teria um label. Deixa eu tirar essa linha aqui que eu não preciso mais. A gente teria um label e um text area, ou um label e um input, com todas as classes aqui do Tailwind, placeholder. O próprio placeholder a gente já tinha que repetir o código, então ele ia ter que definir o nome lá no label e no placeholder. Então, para evitar disso acontecer, a gente abstraiu tudo isso em um base input, onde a gente passando como props o que a gente precisa por enquanto, que é o tipo do nosso input, que inclui text area, que normalmente a gente já teria que pensar num outro HTML para um text area que a gente não vai precisar. A gente pode passar o tipo e passar o label escrito em um lugar só. E o nosso código aqui, por exemplo, que para 4 campos teria aí pelo menos umas 16 ou mais linhas, a gente tem 4 linhas apenas, de uma forma muito mais limpa aqui. Então eu vou até passar esses labels aqui. Então beleza, eu tenho os meus labels. Tenho os tipos somente dos campos que eu preciso definir tipo. Se eu não definir a minha prop, todas as props no Vue eu posso passar um valor default para ela. Então se eu não definir o tipo, ele vai ser do tipo texto. A gente nem chegou aqui a mexer no nosso Composition API. A gente vai começar a mexer, acho que na live de amanhã, para a gente começar a fazer alguns forms mais complexos. Vamos ver se a gente consegue definir um base select para amanhã a gente passar algumas coisas a mais. Mas por enquanto tudo bem simples. Recebi uma prop type, uma prop placeholder, uma prop de valor com o model value para a gente definir esse two-way binding aí. Sempre que eu mudo o valor no meu input dentro do componente, eu tenho que emitir essa atualização para o componente Py atualizar o vModel. Então eu faço isso como? Com um evento especial chamado update, 2 pontos, o nome da minha prop e qual que é o payload desse update, que é o valor desse mesmo input que a gente tem aqui. A mesma coisa aqui para o text area, a gente usa o mesmo label para os dois. A gente criou o projeto aqui então com o TypeScript, então eu preciso definir que a linguagem ali é TypeScript. Só rapidinho aqui que a gente ainda não chegou nada específico do TypeScript. O que é legal usar ele? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui que o meu nome só pode aceitar uma string. Então eu poderia definir isso aqui como uma interface, falando que isso é só uma string, mas como eu já tenho aqui, vou definir uma outra variável aqui, ó, let test igual nome. Isso aqui eu já sei que é uma string, porque ele infere para o primeiro valor que eu dei para ele, ele vai salvar aquele valor lá. Se aqui embaixo eu tentar test igual 1, ou seja, que não é uma string, é um número, eu vou ter o erro aqui falando que o meu primeiro que não está definido, legal. Agora eu vou ter um erro falando que eu tentei adicionar um valor. Aqui, ó, o type number, ele não é compatível com um tipo string. Por quê? Eu defini ele como string, o TypeScript espera que pelo resto da minha aplicação ele seja uma string. Se eu quero que ele seja ou string ou número, eu tenho que falar isso para o TypeScript, porque ele também não vai ler a minha mente. Então, como que eu falo isso? Eu defino ele aqui como string, que é a mesma coisa, eu não preciso nem colocar, ó, porque ele já dá um erro ali falando que eu estou trivialmente inferindo uma coisa que não precisa, ou um number. Então, se eu quero falar alguma coisa que o TypeScript não entende, aí ele quer que eu infira isso daqui. E aí ele para de dar o meu erro lá,
eu vou... Esse outro erro aqui. Return test. Ele parou de dar o erro porque agora eu posso receber nessa mesma variável tanto uma string quanto um número. Só que se eu tirar isso daqui, ele não vai funcionar para nossa própria segurança. Então, olha lá, ó, essas travas todas. E 2, melhorar o nosso... como se fosse uma inteligência aí, melhorar a inteligência da nossa IDE. E isso tudo já serve como uma camada anti-erro aí da nossa aplicação, a primeira camada de testes aí, vamos dizer. Porque se aqui em algum momento eu tentar, aqui lá eu definir como name, se aqui eu tentar puxar como nome, eu não vou conseguir, ele já vai me dar um erro aqui. Se eu olhar aqui no browser, ele não deu um erro aparente, ele só não puxou o nome aqui. Eu vou digitar instance e só na hora de salvar isso que ele vai me falar, que eu vou ver lá que salvou em branco, por exemplo. Coisa que se eu olhar aqui, ou na minha tabzinha de erros aqui, ó, eu já vou entender que eu estou definindo uma coisa que não existe. Então eu vou dar uma olhadinha lá, deixo o mouse em cima, ele fala lá que o nome não existe. Então eu vou colocar o nome certo aqui e vai parar todos os meus erros. Beleza, pessoal? Hoje a gente vai ficar por aqui então. Espero aí que vocês tenham gostado. Quem assistir aí depois, essa live vai ficar arquivada lá no YouTube e no Twitch também. Eu tô